Os Maias. Episódios da vida romântica, de Essa de Queiroz. Narrado por Sónia Pedro. É tarde, e eu preciso sair já a procurar o Vilaça. Vinha dizer-te que tenho de, talvez, ir a Santa Olávia, além da manhã, por 2 ou 3 dias. Um movimento entre os cortinados fez ranger o leito. Para Santa Olávia? Ora essa, porquê? E assim de repente? Entra, vem cá. Então Carlos deu um passo no tapete sem rumor. Ainda sentia o ranger mole do leito e já todo aquele aroma dela que tão bem conhecia, esparso na sombra tépida, o envolvia, lhe entrava na alma com uma sedução inesperada de carícia nova que o perturbava estranhamente. Mas ia balbuciando, insistindo na sua pressa de encontrar essa noite o Vilaça. É uma maçada por causa de uns feitores, de umas águas. Tocou no leito e sentou-se muito à beira, numa fadiga que de repente o enleara, lhe tirava a força para continuar essas invenções de águas e de feitores, como se elas fossem montanhas de ferro a mover. O grande e belo corpo de Maria, embrulhado num roupão branco de seda, movia-se, espreguiçava-se languidamente sobre o leito brando. Achei-me tão cansada depois de jantar. Vem-me uma preguiça. Mas então partires assim de repente. Que seca! Dá cá a mão. Ele tenteava, procurando na brancura da roupa. Encontrou um joelho a que percebia a forma e o calor suave através da seda leve. E ali esqueceu a mão, aberta e frouxa, como morta, num entorpecimento onde toda a vontade e toda a consciência se lhe fundiam, deixando-lhe apenas a sensação daquela pele quente e macia onde a sua palma pousava. Um suspiro, um pequenino suspiro da criança fugiu dos lábios de Maria. Morreu na sombra. Carlos sentiu a quentura de desejo que vinha dela, que o entontecia, terrível como o bafo ardente de um abismo escancarado na terra a seus pés. Ainda balbuciou: Não, não. Mas ela estendeu os braços, envolveu-lhe o pescoço, puxando para si, num murmúrio que era como uma continuação do suspiro e em que o nome de querido sussurrava e tremia. Sem resistência, como um corpo morto que um sopro impele, ele caiu-lhe sobre o seio. Os seus lábios secos acharam-se colados num beijo aberto que os umedecia. E de repente Carlos enlaçou-a furiosamente, esmagando-a e sugando-a numa paixão e no desespero que fez tremer todo o leito. A essa hora, Ega acordava no bilhar, ainda estirado na poltrona, onde o cansaço prostrara. Bocejando, estremunhado, arrastou os passos até ao escritório de Afonso. Aí ardia um lume alegre a que o reverendo Bonifácio se deixava torrar, enrolado sobre a pele de urso. Afonso fazia a partida do whist com Steinbrocken e com o Vilaça, mas tão distraído, tão confuso, que já 2 vezes Dom Diogo, infeliz e irritado, rosnara que se a dor de cabeça assim os tonteava, melhor seria findarem. Quando Ega apareceu, o velho levantou os olhos inquietos. O Carlos saiu? Sim, creio que saiu com o Kraft, disse o Ega. Tinham falado em ir ver o Marquês. Vilaça, que baralhava com a sua lentidão meticulosa, deitou também para o Ega um olhar curioso e vivo. Mas já Dom Diogo batia com os dedos no pano da mesa, resmungando. Vamos lá, não se ganha nada em saber dos outros. Então Ega ficou ali um momento, com bocejos vagos, seguindo o cair lento das cartas. Por fim, mole e secado, decidiu ir ler para a cama. Hesitou por diante das estantes, saiu com um velho número do Panorama. Ao outro dia, à hora do almoço, entrou no quarto de Carlos
e ficou pasmado quando Batista, tristonho desde a véspera, farejando de desgosto, lhe disse que Carlos fora para a tapada muito cedo a cavalo. Ora essa! E não deixou ordens nenhumas? Não falou em ir para Santa Olávia? Batista olhou Ega espantado. Para Santa Olávia? Não, senhor, não falou em semelhante coisa, mas deixou uma carta para Vossa Excelência ver. Creio que é do senhor Marquês, e diz que lá aparecia depois, às 6. Acho que ia jantar. Num bilhete de visita, o Marquês, com efeito, lembrava que esse dia era o seu Fausto natalício e esperava Carlos e o Ega às 6 para lhe ajudarem a comer a galinha de dieta. Bem, lá nos encontraremos, murmurou Ega descendo para o jardim. Aquilo parecia-lhe extraordinário. Carlos passeando a cavalo, Carlos jantando com o Marquês como se nada houvesse perturbado a sua vida fácil de rapaz feliz. Estava agora certo de que ele, na véspera, fora à rua de São Francisco. Justos céus, que se teria lá passado! Subiu ouvindo a sineta do almoço. O escudeiro anunciou-lhe que o Sr. Afonso da Maia tomara uma chávena de chá no quarto e ainda estava recolhido. Todos sumidos. Pela primeira vez no ramalhete, Ega almoçou solitariamente na larga mesa, lendo a Gazeta Ilustrada. De tarde, às 6, no quarto do Marquês, que tinha o pescoço enrolado numa boa de senhora de pele de Marta, encontrou Carlos, o Dark, o Kraft, em torno de um rapaz gordo que tocava guitarra, enquanto ao lado o procurador do Marquês, um belo homem de barba preta, se batia com o Teles numa partida de damas. Viste o avô? Perguntou Carlos quando Ega lhe estendeu a mão. Não, almocei só. O jantar, daí a pouco, foi muito divertido, largamente regado com os soberbos vinhos da casa. E ninguém de certo bebeu mais, ninguém riu mais do que Carlos, ressurgido quase de repente de uma desanimação sombria a uma alegria nervosa, que incomodava o Ega, sentindo nela um timbre falso e como um som de cristal rachado. O próprio Ega, por fim, à sobremesa, se excitou consideravelmente com um esplêndido Porto de 1815. Depois houve um bacará em que Carlos, outra vez sombrio, deitando a cada instante os olhos ao relógio, teve uma sorte triunfante, uma sorte de cabrão, como a classificou Dark, indignado, ao trocar a sua última nota de 20.000 réis. À meia-noite, porém, inexoravelmente, o procurador do Marquês lembrou as ordens do médico que marcara esse limite ao natalício. Foi então um enfiar de paletós em debandada por entre os queixumes do Dark e do Kraft que saíam escorridos sem sequer um troco para o americano. Fez-se-lhes uma subscrição de caridade que eles recolheram nos chapéus, rosnando bênçãos aos benfeitores. Na tipóia que os levava ao ramalhete, Carlos e Ega permaneceram muito tempo em silêncio, cada um enterrado ao seu canto, fumando. Foi já ao meio do aterro que Ega pareceu despertar. E então, por fim, sempre vais para Santa Olávia ou que fazes? Carlos mexeu-se no escuro da tipóia. Depois, lentamente, como cheio de cansaço. Talvez vá amanhã. Ainda não disse nada. Ainda não fiz nada. Decidi dar-me 48 horas para acalmar, para refletir. Não se pode agora falar com este barulho das rodas. De novo, cada um recaiu na sua mudez ao seu canto. Em casa, subindo a escadinha forrada de veludo, Carlos declarou-se exausto e com uma intolerável dor de cabeça. Amanhã falamos, Ega. Boa noite, sim? Até amanhã. Alta noite, Ega acordou com uma grande sede. Saltara da cama, esvaziara a garrafa no toucador, quando julgou sentir por baixo no quarto de Carlos uma porta a bater. Escutou. Depois, arrepiado, remergulhou nos lençóis.
mas espertar inteiramente com uma ideia estranha, insensata, que o assaltara sem motivo, o agitava, lhe fazia palpitar o coração no grande silêncio da noite. Ouviu assim dar 3 horas. A porta de novo batera. Depois uma janela. Era de certo vento que se erguera. Não podia, porém, readormecer às voltas num terrível mal-estar com aquela ideia cravada na imaginação que o torturava. Então, desesperado, pulou da cama, enfiou um paletó e, em pontas de chinelas, com a mão diante da luz, desceu surdamente ao quarto de Carlos. Na antessala parou, tremendo com o ouvido contra o reposteiro, na esperança de perceber algum calmo rumor de respiração. O silêncio era pesado e pleno. Ousou entrar. A cama estava feita e vazia. Carlos saíra. Ele ficou a olhar estupidamente para aquela colcha lisa com a dobra do lençol de renda cuidadosamente entreaberta pelo Batista e agora não duvidava. Carlos fora findar a noite à rua de São Francisco. Estava lá, dormia lá, e só uma ideia surgia através do seu horror. Fugir, safar-se para Celurico, não ser testemunha daquela incomparável infâmia. E o dia seguinte, terça-feira, foi desolador para o pobre Ega. Vexado, num terror de encontrar Carlos ou Afonso, levantou-se cedo, esgueirou-se pelas escadas com cautelas de ladrão, foi almoçar ao Tavares. De tarde, na Rua do Ouro, viu passar Carlos, que levava no break o Cruz e o Taveira, arrebanhados certamente, para ele se não encontrar só à mesa com o avô. Ega jantou melancolicamente no Universal. Só entrou no Ramalhete às 9 horas, a vestir-se para a soirée da Govarinho, que pela manhã no Loreto parara a carruagem para lhe lembrar que era a festa do Charlie. E foi já de paletó, de claque na mão, que apareceu enfim na salinha Luís XV, onde Cruzes tocava Chopin e Carlos se instalara numa partida de beziga com o Kraft. Vinha saber se os amigos queriam alguma coisa para os nobres condes de Golvaninho. Diverte-te! Sê fascinante! Eu lá apareço para a ceia! Prometeu Taveira, estirado numa poltrona com o Figaro. Eram 2 horas da manhã quando Ega recolheu da soirée, onde por fim se divertira numa desesperada flirtação com a baronesa de Alvim, que à ceia, depois do champanhe, vencida por tanta graça e tanta audácia, lhe tinha dado 2 rosas. Diante do quarto de Carlos, acendendo a vela, Ega hesitou, mordido por uma curiosidade. Estaria lá? Mas teve vergonha daquela espionagem e subiu, bem decidido, como na véspera, a fugir para Celorico. No seu quarto, diante do espelho, pôs cuidadosamente num copo as rosas da Alvim e começava a despir-se quando ouviu passos no negro corredor. Passos muito lentos, muito pesados que se adiantavam, findaram à sua porta em suspensão e silêncio. Assustado, gritou: "Que é lá?" A porta rangeu e apareceu Afonso da Maia, pálido, com um jaquetão sobre a camisa de dormir e um castiçal onde a vela ia morrendo. Não entrou. Numa voz enrouquecida que tremia: "O Carlos esteve lá?" Ega balbuciou, atarantado, em mangas de camisa. Não sabia. Estivera apenas um momento nos Golvarinhos. Era provável que Carlos tivesse ido mais tarde com o Taveira para a ceia. O velho cerrara os olhos como se desfalecesse, estendendo a mão para se apoiar. Ega correu para ele. "Não se aflige, Sr. Afonso da Maia." "Que queres então que faça? Onde está ele? Lá metido com essa mulher? Escusas de dizer, eu sei, mandei espreitar. Descia isso, mas quis acabar esta angústia. E esteve lá ontem até de manhã, está lá a dormir neste instante.
e foi para este horror que Deus me deixou viver até agora. Teve um grande gesto de revolta e de dor. De novo, os seus passos, mais pesados, mais lentos, se sumiram no corredor. Ega ficou junto da porta um momento estarrecido. Depois foi-se despindo devagar, decidido dizer a Carlos, muito simplesmente, ao outro dia, antes de partir para Celurico, que a sua infâmia estava matando o avô e o forçava a ele, seu melhor amigo, a fugir para não testemunhar por mais tempo. Mal acordou, puxou a mala para o meio do quarto, atirou para cima da cama às braçadas a roupa que ia emalar, e durante meia hora, em mangas de camisa, lidou nesta tarefa, misturando aos seus pensamentos de cólera lembranças da soirée da véspera, certos olhares da Alvin, certas esperanças que lhe tornavam saudosa a partida. Um alegre sol dourava a varanda. Terminou por abrir a vidraça, respirar, olhar o belo azul de inverno. Lisboa ganhava tanto com aquele tempo, e já Celurico, a Quinta, o padre Serafim lhe estendiam de longe a sua sombra na alma. Ao baixar os olhos, viu o Doc Cart de Carlos atrelado com a tunante, que escarvava a calçada animada pelo ar vivo. Era Carlos, de certo, que ia sair cedo para não se encontrar com ele e com o avô. Num receio de o não apanhar nesse dia, desceu correndo. Carlos aferroara-se-lhe na alcova de banho. Ega chamou. O outro não tugiu. Por fim, Ega bateu. Gritou através da porta sem esconder a sua irritação. Tenha a bondade de escutar. Então partes para Santo Olávio ou quê? Depois de um instante, Carlos lançou de lá, entre o rumor de água que caía. Não sei. Talvez. Logo te digo. O outro não se conteve mais. É que se não pode ficar assim eternamente. Recebi uma carta da minha mãe, e se não partes para Santa Olávia, eu vou para Celurico. É absurdo. Já estamos nisto há 3 dias. E quase se arrependia já da sua violência, quando a voz de Carlos se arrastou de dentro, humilde e cansada numa súplica. Por quem és, Ega? Tem um bocado de paciência comigo. Eu logo te digo. Numa daquelas súbitas emoções de nervoso que o sacudiam, os olhos do Ega umedeceram. Balbuciou logo. Bem, eu falei alto por ser através da porta. Não há pressa. E fugiu para o quarto, cheio só de compaixão e ternura, com uma grossa lágrima nas pestanas. Sentia agora bem a tortura em que o pobre Carlos se debatera sob o despotismo de uma paixão até ilegítima e que numa hora amarga se tornava de repente monstruosa, sem nada perder do seu encanto e da sua intensidade. Humano e frágil, ele não pudera estacar naquele violento impulso de amor e de desejo que o levava como num vendaval. Cedera, continua a rolar aqueles braços que inocentemente o continuavam a chamar. E aí andava agora, aterrado, escorraçado, fugindo ocultamente de casa, passando o dia longe dos seus numa vadiagem trágica, como um excomungado que receia encontrar olhos puros onde sinta o horror do seu pecado. E ao lado o pobre Afonso, sabendo tudo, morrendo daquela dor. Podia ele, hóspede querido dos tempos alegres, partir agora que uma onda de desgraça quebrara sobre essa casa, onde o acolhiam afeições mais largas que na sua própria? Seria ignóbil. Tornou logo a desfazer a mala e, furioso no seu egoísmo, com todas aquelas amarguras que o abalavam, arranjava outra vez a roupa dentro da cômoda, com a mesma cólera com que a desmanchara, rosnando. Diabo levem as mulheres e a vida e tudo! Quando desceu já vestido, Carlos desaparecera. Mas Batista, tristonho, carrancudo, certo agora de que havia um grande desgosto, deteve-o para lhe murmurar. Tinha Vossa Excelência razão.
Partimos amanhã para Santa Olária e levamos roupa para muito tempo. Este inverno começa mal. Nessa madrugada, às 4 horas, em plena escuridão, Carlos cerrara de manso o portão da rua de São Francisco. E mais pungente apoderava-se dele, na frialdade da rua, o medo que já o roçara ao vestir-se na penumbra do quarto, ao lado de Maria adormecida. O medo de voltar ao ramalhete. Era esse medo que na véspera o trouxera todo o dia por fora no dog-cart, findando por jantar lugubremente com o Crujes escondido num gabinete do Augusto. Era medo do avô, medo do Ega, medo do Vilaça, medo daquela sineta do jantar que o chamava, o juntava, medo do seu quarto, onde a cada momento qualquer deles podia erguer o reposteiro, entrar, cravar os olhos na sua alma e no seu segredo. Tinha agora a certeza que eles sabiam tudo. E mesmo que nessa noite fugisse para Santa Olávia, pondo entre si e Maria uma separação tão alta como o muro de um claustro, nunca mais do espírito daqueles homens, que eram os seus amigos melhores, sairia a memória e a dor da infâmia em que ele se despenhara. A sua vida moral estava estragada. Então, para que partiria, abandonando a paixão sem que por isso encontrasse a paz? Não seria mais lógico calcar desesperadamente todas as leis humanas e divinas, arrebatar para longe Maria na sua inocência e para todo sempre abismar-se nesse crime que se tornara a sua sombria partilha na terra? Já assim pensara na véspera, já assim pensara. Mas antevira então um outro horror, um supremo castigo, a esperá-lo na solidão onde se sepultasse. Já lhe percebera mesmo a aproximação. Já noutra noite recebera dele um arrepio. Já nessa noite, deitado junto de Maria, que adormecera cansada, o pressentia apoderando-se dele com um primeiro frio de agonia. Era, surgindo do fundo do seu ser, ainda tênue, mas já perceptível, uma saciedade, uma repugnância por ela, desde que a sabia do seu sangue. Uma repugnância material, carnal, à flor da pele, que passava com um arrepio. Fora primeiramente aquele aroma que a envolvia, flutuava entre os cortinados, lhe ficava a ele na pele e no fato, o excitava tanto outrora, o impacientava tanto agora, que ainda na véspera se encharcara em água de colónia para o dissipar. Fora depois aquele corpo dela, adorado sempre como um mármore ideal que de repente lhe aparecera, como era na realidade forte demais, musculoso, de grossos membros de amazona bárbara, com todas as belezas copiosas do animal de prazer. Nos seus cabelos de um lustre tão macio, sentia agora inesperadamente uma rudeza de juba. Os seus movimentos na cama, ainda nessa noite, o tinham assustado, como se fossem os de uma fera, lenta e ciosa, que se estirava para o devorar. Quando os seus braços o enlaçavam, o esmagavam contra os seus rijos peitos túmidos, de seiva, ainda de certo lhe punham nas veias uma chama que era toda bestial. Mas apenas o último suspiro lhe morria nos lábios. Aí começava insensivelmente a recuar para a borda do colchão com um susto estranho, e imóvel, encolhido na roupa, perdido no fundo de uma tristeza, esquecia-se pensando numa outra vida que podia ter, longe dali, numa casa simples toda aberta ao sol com sua mulher, legitimamente sua, flor de graça doméstica, pequenina, tímida, púdica, que não soltasse aqueles gritos lascivos e não usasse aquele aroma tão quente. E desesperadamente agora já não duvidava. Se partisse com ela, seria para bem cedo se debater no indizível horror de um nojo físico.
E que lhe restaria então, morta a paixão que fora a desculpa do crime, ligado para sempre a uma mulher que o enojava e que era, só lhe restava matar-se. Mas tendo por um só dia dormido com ela na plena consciência da consanguinidade que os separava, poderia recomeçar a vida tranquilamente? Ainda que possuísse frieza e força para apagar dentro de si essa memória, ela não morreria no coração do avô e do seu amigo. Aquele asqueroso segredo ficaria entre eles, estragando, maculando tudo. A existência doravante só lhe oferecia intolerável amargor. Que fazer, santo Deus? Que fazer? Ah, se alguém o pudesse aconselhar, o pudesse consolar! Quando chegou à porta de casa, o seu desejo único era atirar-se aos pés de um padre, aos pés de um santo, abrir-lhe as misérias do seu coração, implorar-lhe a doçura da sua misericórdia. Mas ai, onde havia um santo? Defronte do ramalhete, os candeeiros ainda ardiam. Abriu de leve a porta. Pé ante pé, subiu as escadas ensurdecidas pelo veludo cor de cereja. No patamar tateava, procurava a vela, quando, através do reposteiro entreaberto, avistou uma claridade que se movia no fundo do quarto. Nervoso, recuou, parou no canto. O clarão chegava, crescendo, passos lentos, pesados, pisavam surdamente o tapete. A luz surgiu, e com ela o avô em mangas de camisa, lívido, mudo, grande, espectral. Carlos não se moveu sufocado, e os dois olhos do velho, vermelhos, esgazeados, cheios de horror, caíram sobre ele, ficaram sobre ele, varando até às profundidades da alma, lendo lá o seu segredo. Depois, sem uma palavra, com a cabeça branca a tremer, Afonso atravessou o patamar onde a luz sobre o veludo espalhava um tom de sangue, e os seus passos perderam-se no interior da casa, lentos, abafados, cada vez mais sumidos, como se fossem os derradeiros que devesse dar na vida. Carlos entrou no quarto às escuras, tropeçou no sofá e ali se deixou cair com a cabeça enterrada nos braços, sem pensar, sem sentir, vendo o velho lívido passar, repassar diante dele como um longo fantasma com a luz avermelhada na mão. Pouco a pouco foi-o tomando um cansaço, uma inércia, uma infinita lassidão da vontade, onde um desejo apenas transparecia, se alongava, o desejo de interminavelmente repousar algures numa grande mudez e numa grande treva. Assim escorregou ao pensamento da morte. Ela seria a perfeita cura, o asilo seguro, porque não iria ao seu encontro. Alguns grãos de láudano nessa noite e penetrava na absoluta paz. Ficou muito tempo embebendo-se nesta ideia que lhe dava alívio e consolo, como se escorraçado por uma tormenta ruidosa visse diante dos seus passos abrir-se uma porta de onde saísse calor e silêncio. Um rumor, o chilrear de um pássaro na janela, fez-lhe sentir o sol e o dia. Ergueu-se, despiu-se muito devagar, numa imensa moleza, e mergulhou na cama. Enterrou a cabeça no travesseiro para recair na doçura daquela inércia que era um antegosto da morte e não sentir nas horas que lhe restavam nenhuma luz, nenhuma coisa da terra. O sol ia alto, um barulho passou. O Batista rompeu pelo quarto. "Ó senhor Dom Carlos, ó meu menino, o avô achou-se a mal no jardim, não me dá acordo." Carlos puxou do leito, enfiando um paletó que agarrara. Na antecâmara, a governanta, debruçada no corrimão, gritava aflita: "Adiante, homem de Deus! Ao pé da padaria, o senhor doutor Azevedo!"
e um moço que corria, com que esbarrou no corredor, atirou sem parar. Ao fundo, ao pé da cascata, Sr. Dom Carlos, na mesa de pedra. Afonso da Maia lá estava, nesse recanto do quintal, sob os ramos do cedro, sentado no banco de cortiça, tombado por sobre a tosca mesa, com a face caída entre os braços. O chapéu, desabado, rolara para o chão. Nas costas, com a gola erguida, conservava o seu velho capote azul. Em volta, nas folhas das camélias, nas álias areadas, refulgia cor de ouro o sol fino de inverno. Por entre as conchas da cascata, o fio de água punha o seu choro lento. Arrebatadamente, Carlos levantara-lhe a face, já rígida, cor de cera, com os olhos cerrados. Um fio de sangue aos cantos da longa barba de neve. Depois caiu de joelhos no chão úmido, sacudia-lhe as mãos, murmurando: "Oh avô! Oh avô!" Correu ao tanque, borrifou-o de água. "Chamem alguém! Chamem alguém!" Outra vez lhe palpava o coração, mas estava morto. Estava morto, já frio, aquele corpo que, mais velho que o século, resistira tão formidavelmente como um grande roble aos anos e aos vendavais. Ali morrera solitariamente, já o sol ia alto, naquela tosca mesa de pedra onde deixara pender a cabeça cansada. Quando Carlos se ergueu, Ega aparecia esgadelhado, embrulhado no robe de chambre. Carlos abraçou-se nele, tremendo todo, num choro despedaçado. Os criados em redor olhavam aterrados. E a governanta, como tonta, entre as ruas de Roseiras, gemia com as mãos na cabeça. "Ai, o meu rico senhor! Ai, o meu rico senhor!" Mas o porteiro esbaforido chegava com o médico, o doutor Azevedo, que felizmente encontrara na rua. Era um rapaz, apenas saído da escola, magrinho e nervoso, com as pontas do bigode muito frisadas. Deu em redor, atarantadamente, um cumprimento aos criados, ao Ega e a Carlos, que procurava serenar com a face lavada de lágrimas. Depois, tendo descalçado a luva, estudou todo o corpo de Afonso com uma lentidão, uma minuciosidade que exagerava à medida que sentia em volta, mais ansiosos e atentos nele, todos aqueles olhos umedecidos. Por fim, diante de Carlos, passando nervosamente os dedos no bigode, murmurou termos técnicos. De resto, dizia, já o colega se teria compenetrado de que tudo infelizmente findara. Ele sentia das veras da alma o desgosto, se para alguma coisa fosse necessário, com o máximo prazer. "Muito agradecido a Vossa Excelência", balbuciou Carlos. Ega, em chinelas, deu alguns passos com o Sr. Dr. Azevedo para lhe indicar a porta do jardim. Carlos, no entanto, ficara defronte do velho, sem chorar, perdido apenas no espanto daquele brusco fim. Imagens do avô vivo e forte, cachimbando ao canto do fogão, regando de manhã as roseiras, passavam-lhe na alma, em tropel, deixando-lhe cada vez mais dorida e negra. E era então um desejo de findar também, encostar-se como ele àquela mesa de pedra e, sem outro esforço, nenhuma outra dor da vida, cair como ele na sempre interna paz. Uma réstia de sol entre os ramos grossos do cedro batia a face morta de Afonso. No silêncio, os pássaros, um momento espantados, tinham recomeçado a chalrar. Ega veio a Carlos, tocou-lhe no braço. "É necessário levá-lo para cima." Carlos beijou a mão fria que pendia e, devagar, com os beiços a tremer, levantou o avô pelos ombros carinhosamente. Batista correra a ajudar. Ega, embaraçado no seu largo roupão, segurava aos pés do velho. Através do jardim, do terraço cheio de sol,
do escritório onde a sua poltrona esperava diante do lume aceso, foram-no transportando num silêncio só quebrado pelos passos dos criados que corriam a abrir as portas, acudiam quando Carlos, na sua perturbação, ou o Ega fraquejavam sob o peso do grande corpo. A governanta já estava no quarto de Afonso com uma colcha de seda para estender na singela cama de ferro sem cortinado. E ali o depuseram, enfim, sobre as ramagens claras bordadas na seda azul. Ega acendera 2 castiçais de prata. A governanta, de joelhos à beira do leito, esfiava o rosário. E Monsieur Antoine, com o seu barrete branco de cozinheiro na mão, ficara à porta, junto de um cesto que trouxera, cheio de camélias e palmas de estufa. Carlos, no entanto, movendo-se pelo quarto com longos soluços que o sacudiam, voltava a cada instante numa derradeira e absurda esperança palpar as mãos ou o coração do velho. Com o jaquetão de veludinho, os seus grossos sapatos brancos, Afonso parecia mais forte e maior na sua rigidez sobre o leito estreito, entre o cabelo de neve cortado à escovinha e a longa barba desleixada. A pele ganhara um tom de marfim velho, onde as rugas tomavam a dureza de entalhaduras a cinzel. As pálpebras engelhadas de pestanas brancas pousavam com a consolada serenidade de quem enfim descansa, e ao deitarem-no, uma das mãos ficara-lhe aberta e posta sobre o coração, na simples e natural atitude de quem tanto pelo coração vivera. Carlos perdia-se nesta contemplação dolorosa, e o seu desespero era que o avô assim tivesse partido para sempre, sem que entre eles houvesse um adeus, uma doce palavra trocada. Nada, apenas aquele olhar angustiado quando passara com a vela acesa na mão. Já então ele ia andando para a morte. O avô sabia tudo, disso morrera. E esta certeza sem cessar lhe batia na alma como uma longa pancada repetida e lúgubre. O avô sabia tudo, disso morrera. Ega veio com um gesto indicar-lhe o estado em que estavam. Ele de robe de chambre, Carlos com o paletó sobre a camisa, dormir. É necessário descer, é necessário vestir-nos. Carlos balbuciou. Sim, vamos-nos vestir. Mas não se arredava. Ega levou-o brandamente pelo braço. Ele caminhava como um sonâmbulo, passando o lenço devagar pela testa e pela barba. E de repente, no corredor, apertando desesperadamente as mãos, outra vez coberto de lágrimas, num agoniado desabafo de toda a sua culpa. Ega! Meu querido Ega! O avô viu-me esta manhã quando entrei e passou, não me disse nada. Sabia tudo, foi isso que o matou. Ega arrastou-o, consolou-o, repelindo tal ideia. Que tolice! O avô tinha quase 80 anos e uma doença de coração. Desde a volta de Santa Olávia, quantas vezes eles tinham falado nisso aterrados. Era absurdo ir agora fazer-se mais desgraçado com semelhante imaginação. Carlos murmurou devagar, como para si mesmo, com os olhos postos no chão. Não, é estranho, não me faço mais desgraçado. Aceito isto como um castigo. Quero que seja um castigo e sinto-me só, muito pequeno, muito humilde diante de quem assim me castiga. Esta manhã pensava em matar-me e agora não. É o meu castigo viver esmagado para sempre. O que me custa é que ele não me tivesse dito adeus. De novo as lágrimas lhe correram, mas lentas, mansamente, sem desespero. Ega levou-o para o quarto como uma criança e assim o deixou a um canto do sofá com o lenço sobre a face, num choro contínuo e quieto que lhe ia lavando, aliviando o coração de
todas as angústias confusas e sem nome que nesses dias derradeiros o traziam sufocado. Ao meio-dia em cima, Ega acabava de vestir-se, quando Vilaça lhe rompeu pelo quarto de braços abertos. Então como foi isto? Como foi isto? Batista mandara-o chamar pelo trintanário, mas o rapazola pouco lhe soubera contar. Agora embaixo o pobre Carlos abraçara o coitadinho lavado em lágrimas, sem poder dizer nada, pedindo-lhe só para se entenderem tudo com o Ega. E ali estava. Mas como foi? Como foi assim de repente? Ega contou brevemente como tinham encontrado Afonso de manhã no jardim, tombado para cima da mesa de pedra. Viera o doutor Azevedo, mas tudo acabara. Vilaça levou as mãos à cabeça. Uma coisa assim, creio, amigo, foi essa mulher que aí apareceu que o matou. Nunca foi o mesmo depois daquele abalo. Não foi mais nada, foi isso. Ega murmurava, deitando maquinalmente água de colónia no lenço. Sim, talvez esse abalo, e 80 anos, e poucas cautelas, e uma doença de coração. Falaram então do enterro que devia ser simples, como convinha àquele homem simples, para depositar o corpo enquanto não fosse trasladado para Santa Olávia. Ega lembrara-se do jazigo do Marquês. Vilaça coçava o queixo hesitando. Eu também tenho um jazigo. Foi o próprio senhor Afonso da Maia que o mandou erguer para meu pai, que Deus haja. Ora, parece-me que por uns dias ficava lá perfeitamente. Assim não se pedia a ninguém, e eu tinha nisso muita honra. Ega concordou. Depois fixaram outros detalhes de convite, de hora, da chave do caixão. Por fim, Vilaça, olhando o relógio, ergueu-se com um grande suspiro. Bem, vou dar estes tristes passos e cá apareço logo, que quero ver pela última vez quando o tiverem vestido. Quem me havia de dizer, ainda anteontem a jogar com ele, até lhe ganhei 3.000 reis, coitadinho. Uma onda de saudade sufocou-o, fugiu com o lenço nos olhos. Quando Ega desceu, Carlos, todo de luto, estava sentado à escrivaninha diante de uma folha de papel. Imediatamente ergueu-se, arrojou a pena. Não posso. Escreve-lhe tu aí a ela 2 palavras. Em silêncio, Ega tomou a pena, redigindo um bilhete muito curto. Dizia: Minha senhora, o senhor Afonso da Maia morreu esta madrugada de repente com uma apoplexia. Vossa Excelência compreende que neste momento Carlos nada mais pode do que pedir-me para eu transmitir a Vossa Excelência esta desgraçada notícia. Creia-me, etc. Não o leu a Carlos. E como Batista entrava nesse momento todo de preto, com o almoço numa bandeja, Ega pediu-lhe para mandar o trintanário com aquele bilhete à rua de São Francisco. Batista segredou sobre o ombro do Ega. É bom não esquecer as fardas de luto para os criados. O senhor Vilaça já sabe. Tomaram chá à pressa em cima do tabuleiro. Depois Ega escreveu bilhetes a Dom Diogo e ao Sequeira, os mais velhos amigos de Afonso, e davam 2 horas quando chegaram os homens com o caixão para amortalhar o corpo. Mas Carlos não permitiu que mãos mercenárias tocassem no avô. Foi ele e o Ega, ajudados pelo Batista, que corajosamente, recalcando a emoção sob o dever, o lavaram, o vestiram, o depuseram dentro do grande cofre de carvalho forrado de cetim claro, onde Carlos colocou uma miniatura de sua avó Runa. À tarde, com o auxílio de Vilaça, que voltara para dar o último olhar ao patrão, desceram-no ao escritório, que Ega não quisera alterar, nem ornar, e que com os damascos escarlates, as estantes lavradas, os livros juncando a carteira de pau preto, conservava a sua feição austera de paz estudiosa. Somente para depor o caixão tinham juntado 2 largas mesas recobertas por um pano de veludo negro que havia na casa, com as armas bordadas a ouro. Por cima, o Cristo de Rubens abria os braços sobre a vermelhidão do poente. Aos lados ardiam 12 castiçais de prata.
Largas palmas de estufa cruzavam-se à cabeceira do esquife entre os ramos de camélias, e Ega acendeu um pouco de incenso em 2 perfumadores de bronze. À noite, o primeiro dos velhos amigos a aparecer foi Dom Diogo, solene, de casaca, encostado ao Ega, aterrado diante do caixão, só pôde murmurar: "E tinha menos 7 meses do que eu." O Marquês veio já tarde, abafado em mantas, trazendo um grande cesto de flores. Kraft e Crujes nada sabiam. Tinham-se encontrado na rampa de Santos e receberam a primeira surpresa ao ver fechado o portão do ramalhete. O último a chegar foi o Sequeira, que passara o dia na quinta e se abraçou em Carlos, depois no Kraft, ao acaso, entontecido, com uma lágrima nos olhos injetados, balbuciando: "Foi-se o companheiro de muitos anos, também não tardo." E a noite de vigília e pêsames começou, lenta e silenciosa. As 12 chamas das velas ardiam muito altas, numa solenidade funerária. Os amigos trocavam algum murmúrio abafado com as cadeiras chegadas. Pouco a pouco o calor, o aroma do incenso, a exalação das flores forçavam o Batista a abrir uma das janelas do terraço. O céu estava cheio de estrelas. Um vento fino sussurrava nas ramagens do jardim. Já tarde, Sequeira, que não se movera de uma poltrona com os braços cruzados, teve uma tontura. Ega levou-o à sala de jantar a reconfortá-lo com um cálice de conhaque. Havia lá uma ceia fria com vinhos e doces, e Kraft veio também com o Taveira, que soubera a desgraça na redação da tarde e correra quase sem jantar. Tomando um pouco de Bordeus, uma sanduíche, Sequeira reanimava-se, lembrava o passado, os tempos brilhantes, quando Afonso e ele eram novos. Mas emudeceu vendo aparecer Carlos, pálido e vagaroso como um sonâmbulo, que balbuciou: "Tomem alguma coisa. Sim, tomem alguma coisa." Mexeu num prato, deu uma volta à mesa, saiu. Assim, vagamente, foi até à antecâmara, onde todos os candelabros ardiam. Uma figura esguia e negra surgiu na escada. 2 braços enlaçaram-no. Era o Alencar. "Nunca vim cá nos dias felizes. Aqui estou na hora triste." E o poeta seguiu pelo corredor em pontas de pés como pela nave de um templo. Carlos, no entanto, deu ainda alguns passos pela antecâmara. Ao canto de um divã ficara um grande cesto com uma coroa de flores, sobre que pousava uma carta. Reconheceu a letra de Maria. Não lhe tocou. Recolheu ao escritório. Alencar, diante do caixão, com a mão pousada no ombro do Ega, murmurava: "Foi-se uma alma de herói." As velas iam-se consumindo. Um cansaço pesava. Batista fez servir café no bilhar, e aí apenas recebeu a sua chávena, Alencar, cercado do Crujes, do Taveira, do Vilaça, rompeu a falar também do passado, dos tempos brilhantes de Arroios, dos rapazes ardentes de então. "Vejam vocês, filhos, se encontra ainda uma gente como estes maias, almas de leões, generosos, valentes. Tudo parece ir morrendo neste desgraçado país. Foi-se a faísca, foi-se a paixão. Afonso da Maia, parece que o estou a ver à janela do palácio em Benfica, com a sua grande gravata de cetim, aquela cara nobre do português de outrora. E lá vai, e o meu pobre Pedro também. Caramba, até se me faz a alma negra." Os olhos enevoavam-se-lhe. Deu um imenso sorvo ao conhaque. Ega, depois de beber um gole de café, voltara ao escritório, onde o cheiro de incenso espalhava uma melancolia de capela. Dom Diogo, estirado no sofá, ressonava. Sequeira, de fronte, dormitava também, descaído sobre os braços cruzados, com todo o sangue na face. Ega despertou-os de leve.
Os dois velhos amigos, depois de um abraço a Carlos, partiram na mesma carruagem, com os charutos acesos. Os outros, pouco a pouco, iam também abraçar Carlos, enfiavam os paletós. O último a sair foi Alencar, que no pátio beijou o Ega, num impulso de emoção, lamentando ainda o passado, os companheiros desaparecidos. O que me vale agora são vocês, rapazes, a gente nova. Não me deitem à margem. Senão, caramba, quando quiser fazer uma visita, tenho de ir ao cemitério. Adeus, não apanhes frio. O enterro foi ao outro dia, à 1 hora. O Ega, o Marquês, Kraft, o Sequeira levaram o caixão até à porta, seguidos pelo grupo de amigos, onde destacava o Conde de Golvarinho, soleníssimo de Gran Cruz. O Conde de Steinbrocken, com o seu secretário, trazia na mão uma coroa de violetas. Na calçada estreita, os trens apertavam-se numa longa fila que subia, se perdia pelas outras ruas, pelas travessas. Em todas as janelas do bairro se apinhava gente. Os polícias berravam com os cocheiros. Por fim, o carro, muito simples, rodou, seguido por 2 carruagens da casa vazias, com as lanternas recobertas de longos véus de crepe que pendiam. Atrás, um a um, desfilaram os trens da companhia com os convidados que abotoavam os casacos, corriam os vidros contra a friagem do dia enovoado. O Dark e o Vargas iam no mesmo cupê. O correio do Golvarinho passou choutando na sua pileca branca, e sobre a rua deserta cerrou-se finalmente para um grande luto o portão do ramalhete. Quando o Ega voltou do cemitério, encontrou Carlos no quarto rasgando papéis, enquanto o Batista, atarefado de joelhos no tapete, fechava uma mala de couro. E como o Ega, pálido e arrepiado de frio, esfregava as mãos, Carlos fechou a gaveta cheia de cartas. Lembrou que fossem para o fumoir, onde havia lume. Apenas lá entraram, Carlos correu reposteiro. Olhou para o Ega. Tens dúvida em lhe ir falar a ela? Não. Para quê? Para lhe dizer o quê? Tudo. Ega rolou numa poltrona para junto da chaminé, despertou as brasas, e Carlos ao lado prosseguiu devagar olhando o lume. Além disso, desejo que ela parta, que parta já para Paris. Seria absurdo ficar em Lisboa. Enquanto se não liquidar o que lhe pertence, há de se lhe estabelecer uma mesada, uma larga mesada. Vilaça vem daqui a bocado para falar desses detalhes. Em todo o caso, amanhã, para ela partir, levas-lhe 500 libras. Ega murmurou. Talvez para essas questões de dinheiro fosse melhor ir lá ao Vilaça. Não, pelo amor de Deus, para que se há de fazer corar a pobre criatura diante do Vilaça? Houve um silêncio. Ambos olhavam a chama clara que bailava. Custa-te muito, não é verdade, meu pobre Ega? Não. Começo a estar embotado. É fechar os olhos, tragar mais essa má hora e depois descansar. Quando voltas tu de Santa Olávia? Carlos não sabia. Contava que Ega, terminada essa missão à rua de São Francisco, fosse aborrecer-se uns dias com ele a Santa Olávia. Mais tarde era necessário trasladar para lá o corpo do avô. E passado isso vou viajar. Vou à América, vou ao Japão, vou fazer essa coisa estúpida e sempre eficaz que se chama distrair. Encolheu os ombros, foi devagar até à janela, onde morria palidamente um raio de sol na tarde que clareava. Depois voltando para o Ega, que de novo remexia os carvões. Eu, está claro, não me atrevo a dizer-te que venhas, Ega. Desejava bem, mas não me atrevo. Ega pousou devagar as tenazes. Ergueu-se, abriu os braços para Carlos comovido. Atreve, que diabo, por que não? Então vem. Carlos pusera nisto toda a sua alma, e ao abraçar o Ega corriam-lhe na face 2 grandes lágrimas. Então Ega refletiu. Antes de ir a Santa Olávia precisava fazer uma romagem à quinta de Celurico. O Oriente era caro.
Urgia, pois, arrancar à mãe algumas letras de crédito. E como Carlos pretendia ter bastante para o luxo de ambos, Ega atalhou muito sério. Não, não. Minha mãe também é rica. Uma viagem à América e ao Japão são formas de educação. E a mamã tem o dever de completar a minha educação. O que aceito, sim, é uma das tuas malas de couro. Quando nessa noite, acompanhados pelo Vilaça, Carlos e Ega chegaram à estação de Santa Apolónia, o comboio ia partir. Carlos mal teve tempo de saltar para o seu compartimento reservado, enquanto Batista, abraçado às mantas de viagem, empurrado pelo guarda, se içava desesperadamente para outra carruagem entre os protestos dos sujeitos que a atulhavam. O trem imediatamente rolou. Carlos debruçou-se à portinhola, gritando ao Ega. Manda um telegrama amanhã a dizer o que houve. Recolhendo ao ramalhete com o Vilaça, que ia nessa noite coligir e selar os papéis de Afonso da Maia, Ega falou logo nas 500 libras que ele devia entregar na manhã seguinte a Maria Eduarda. Vilaça recebera com efeito essa ordem de Carlos, mas francamente, entre amigos não lhe parecia excessiva a soma para uma jornada. Além disso, Carlos falara em estabelecer a essa senhora uma mesada de 4.000 francos, 160 libras. Não achava também exagerado para uma simples mulher? Ega lembrou que essa simples mulher tinha direito legal a muito mais. Sim, resmungou o procurador. Mas tudo isso de legalidade tem ainda de ser muito estudado. Não falemos nisso. Eu não gosto de falar nisso. Depois, como Ega aludia à fortuna que deixava Afonso da Maia, Vilaça deu detalhes. Era, de certo, uma das boas casas de Portugal. Só o que viera da herança de Sebastião da Maia representava bem 15 contos de renda. As propriedades do Alentejo, com os trabalhos que lá fizera o pai dele, Vilaça, tinham triplicado de valor. Santa Olávia era uma despesa, mas as quintas ao pé de Lamego, um condado. Há muito dinheiro! Exclamou ele com satisfação, batendo no joelho do Ega. E isto, amigo, digam lá o que disserem, sempre consola de tudo. Consola de muito, com efeito. Ao entrar no ramalhete, Ega sentia uma longa saudade, pensando no lar feliz e amável que ali houvera e que para sempre se apagara. Na antecâmara, os seus passos já lhe pareceram soar tristemente, como os que se dão numa casa abandonada. Ainda errava um vago cheiro de incenso e de fenol. No lustre do corredor havia uma luz só e dormente. Já anda aqui um ar de ruína, Vilaça. Ruínazinha bem confortável, todavia, murmurou o procurador, dando um olhar às tapeçarias e aos divãs e esfregando as mãos, arrepiado da friagem da noite. Entraram no escritório de Afonso, onde durante um momento se ficaram aquecendo ao lume. O relógio Luís XV bateu finalmente as 9 horas. Depois a toada argentina do seu minuete vibrou um instante e morreu. Vilaça preparou-se para começar a sua tarefa. Ega declarou que ia para o quarto arranjar também a sua papelada, fazer a limpeza final de 2 anos de mocidade. Subiu e pousar apenas a luz sobre a cômoda, quando sentiu ao fundo, no silêncio do corredor, um gemido longo, desolado, de uma tristeza infinita. Um terror arrepiou-lhe os cabelos. Aquilo arrastava-se, gemia no escuro para o lado dos aposentos de Afonso da Maia. Por fim, refletindo que toda a casa estava acordada, cheia de criados e de luzes, Ega ousou dar alguns passos no corredor com o castiçal na mão trêmula. Era o gato. Era o reverendo Bonifácio que, diante do quarto de Afonso, arranhando a porta fechada, miava doloridamente. Ega escorraçou furioso. O pobre Bonifácio fugiu, obeso e lento, com a cauda fofa a roçar o chão. Mas voltou logo e, esgatanhando a porta, roçando-se pelas pernas do Ega, recomeçou a miar num lamento agudo, saudoso, como de uma dor humana,
chorando o dono perdido que o acariciava no colo e que não tornara a aparecer. Ega correu ao escritório a pedir ao Vilaça que dormisse essa noite no ramalhete. O procurador acedeu, impressionado com aquele horror do gato a chorar. Deixara um montão de papéis sobre a mesa, voltara a aquecer os pés ao lume dormente e, voltando-se para o Ega, que se sentara, ainda todo pálido, no sofá bordado a matiz, antigo lugar de Dom Diogo, murmurou devagar, gravemente: Há 3 anos, quando o Sr. Afonso me encomendou aqui umas primeiras obras, lembrei-lhe eu que, segundo uma antiga lenda, eram sempre fatais aos maias as paredes do ramalhete. O Sr. Afonso da Maia riu de agouros e lendas, pois fatais foram. No dia seguinte, levando os papéis da Monforte e o dinheiro em letras e libras que Vilaça lhe entregara à porta do Banco de Portugal, Ega, com o coração aos pulos, mas decidida a ser forte, a afrontar a crise serenamente, subiu ao primeiro andar da Rua de São Francisco. O Domingos, de gravata preta, movendo-se em pontas de pés, abriu o reposteiro da sala. E Ega pousara apenas sobre o sofá a velha caixa de charutos da Monforte, quando Maria Eduarda entrou, pálida, toda coberta de negro, estendendo-lhe as mãos. Então, Carlos, Ega balbuciou. Como Vossa Excelência pode imaginar, num momento destes, foi horrível, assim de surpresa. Uma lágrima tremeu nos olhos pisados de Maria. Ela não conhecia o Sr. Afonso da Maia, nem sequer o vira nunca, mas sofria realmente por sentir bem o sofrimento de Carlos. O que aquele rapaz estremecia o avô. Foi de repente, não? Ega retardou-se em longos detalhes. Agradeceu a coroa que ela mandara, contou os gemidos, a aflição do pobre Bonifácio. E Carlos? Repetiu ela. Carlos foi para Santa Olávia, minha senhora. Ela apertou as mãos numa surpresa que a acabrunhava. Para Santa Olávia? E sem um bilhete, sem uma palavra? Um terror empalidecia a mais diante daquela partida tão arrebatada, quase parecida com um abandono. Terminou por murmurar com um ar de resignação e de confiança que não sentia. Sim, com efeito, nestes momentos não se pensa nos outros. 2 lágrimas corriam-lhe devagar pela face, e diante desta dor tão humilde e tão muda, Ega ficou desconcertado. Durante um instante, com os dedos trêmulos no bigode, viu Maria chorar em silêncio. Por fim, ergueu-se, foi à janela, voltou, abriu os braços diante dela numa aflição. Não, não é isso, minha querida senhora. Há outra coisa, há ainda outra coisa. Têm sido para nós dias terríveis, têm sido dias de angústia. Outra coisa? Ela esperava com os olhos largos sobre o Ega, a alma toda suspensa. Ega respirou fortemente. Vossa Excelência lembra-se de um Guimarães que vive em Paris, um tio do Dámaso? Maria, espantada, moveu lentamente a cabeça. Esse Guimarães era muito conhecido da mãe de Vossa Excelência, não é verdade? Ela teve o mesmo movimento breve e mudo. Mas o pobre Ega hesitava ainda com a face arrepanhada e branca num embaraço que o dilacerava. Eu falo em tudo isto, minha senhora, porque Carlos assim me pediu. Deus sabe o que me custa. E é horrível. Nem sei por onde hei de começar. Ela juntou as mãos numa súplica, numa angústia. Pelo amor de Deus! E nesse instante, muito sossegadamente, Rosa erguia uma ponta do reposteiro com Ninicha ao lado e a sua boneca nos braços. A mãe teve um grito impaciente. Vai lá para dentro! Deixa-me! Assustada, a pequena não se moveu mais, com os lindos olhos de repente cheios d'água. O reposteiro caiu. Do fundo do corredor veio um grande choro magoado. Então Ega teve um só desejo, o desesperado desejo de findar.
Vossa Excelência conhece a letra de sua mãe, não é verdade? Pois bem, eu trago aqui uma declaração dela a seu respeito. Esse Guimarães é que tinha este documento com outros papéis que ela lhe entregou em 71, nas vésperas da guerra. Ele conservou-os até agora e queria restituir-lhes, mas não sabia onde Vossa Excelência vivia. Viu-a há dias numa carruagem comigo e com o Carlos. Foi ao pé do aterro. Vossa Excelência deve lembrar-se. Fronte do alfaiate, quando vínhamos da toca. Pois bem, o Guimarães veio imediatamente ao procurador dos Maias, deu-lhe esses papéis para que os entregasse a Vossa Excelência. E nas primeiras palavras que disse, imagino o assombro de todos quando se entreviu que Vossa Excelência era parenta de Carlos, e parenta muito chegada. Atabalhoara esta história de pé, quase de um fôlego, com bruscos gestos de nervoso. Ela mal compreendia, lívida, num indefinido terror. Só pôde murmurar muito debilmente. Mas... E de novo emudeceu, assombrada, devorando os movimentos do Ega, que, debruçado sobre o sofá, desembrulhava a tremer a caixa de charutos da mão forte. Por fim, voltou para ela com um papel na mão, atropelando as palavras numa debandada. A mãe de Vossa Excelência nunca lhe o disse. Havia um motivo muito grave. Ela tinha fugido de Lisboa, fugido ao marido. Digo isto assim, brutalmente, perdoe-me Vossa Excelência, mas não é o momento de atenuar as coisas. Aqui está, Vossa Excelência conhece a letra de sua mãe. É dela esta letra, não é verdade? É, exclamou Maria, indo arrebatar o papel. Perdão! Gritou Ega, retirando-lhe-o violentamente. Eu sou um estranho e Vossa Excelência não se pode inteirar de tudo isto enquanto eu não sair daqui. Fora uma inspiração providencial que o salvava de testemunhar o choque terrível, o horror das coisas que ela ia saber, e insistiu. Deixava-lhe ali todos os papéis que eram de sua mãe. Ela leria quando ele saísse, compreenderia a realidade atroz. Depois, tirando do bolso os 2 pesados rolos de libras, o subscrito que continha a letra sobre Paris, pôs tudo em cima da mesa com a declaração da Montforte. Agora, só mais 2 palavras. Carlos pensa que o que Vossa Excelência deve fazer já é partir para Paris. Vossa Excelência tem direito, como sua filha há de ter, a uma parte da fortuna desta família dos Maias, que agora é sua. Neste maço que lhe deixo está uma letra sobre Paris para as despesas imediatas. O procurador de Carlos tomou já um vagão-sala. Quando Vossa Excelência decidir partir, peço-lhe que me mande um recado ao ramalhete para eu estar na Gare. Creio que é tudo. E agora devo deixá-la. Agarrara rapidamente o chapéu, veio tomar-lhe a mão inerte e fria. Tudo é uma fatalidade. Vossa Excelência é nova. Ainda lhe resta muita coisa na vida. Tem a sua filha a consolá-la de tudo. Nem lhe sei dizer mais nada. Sufocado, beijou-lhe a mão que ela lhe abandonou, sem consciência e sem voz, de pé, direita no seu negro luto, com a lividez parada de um mármore. E fugiu. Ao telégrafo! Gritou embaixo ao cocheiro. Foi só na Rua do Ouro que começou a serenar, tirando o chapéu, respirando largamente. E ia então repetindo a si mesmo todas as consolações que se poderiam dar a Maria Eduarda. Era nova e formosa, o seu pecado fora inconsciente, o tempo acalma toda a dor e em breve, já resignada, encontrar-se-ia com uma família séria, uma larga fortuna, nesse amável Paris, onde uns lindos olhos com algumas notas de 1000 francos têm sempre um reinado seguro. É uma situação de viúva bonita e rica, terminou ele por dizer alto no cupê. Há pior na vida. Ao sair do telégrafo, despediu a tipóia. Por aquela luz consoladora do dia de inverno, recolheu a pé para o ramalhete, a escrever a longa carta que prometera a Carlos. Vilaça já lá estava instalado com um boné de veludinho na cabeça, emaçando ainda os papéis de Afonso, liquidando as contas dos criados. Jantaram tarde.
e fumavam junto do lume na sala Luís XV, quando o escudeiro veio dizer que uma senhora embaixo, numa carruagem, procurava o Sr. Ega. Foi um terror. Imaginaram logo Maria, alguma resolução desesperada. Vilaça ainda teve a esperança de ela trazer alguma nova revelação que tudo mudasse, salvasse da bolada. Ega desceu a tremer. Era Melanie numa tipóia da praça, abafada num grande ulster com uma carta de Madame. À luz da lanterna, Ega abriu o envelope, que trazia apenas um cartão branco com estas palavras a lápis. Decidi partir amanhã para Paris. Ega recalcou a curiosidade de saber como estava a senhora. Galgou logo as escadas e, seguido de Vilaça, que ficara na antecâmara à espreita, correu ao escritório de Afonso a escrever a Maria. Num papel tarjado de luto, dizia-lhe, além de detalhes sobre bagagens, que o vagão-salão estava tomado até Paris e que ele teria a honra de a ver em Santa Apolónia. Depois, ao fazer o sobrescrito, ficou com a pena no ar no embaraço. Devia pôr Madame MacGran ou Dona Maria Eduarda da Maia. Vilaça achava preferível o antigo nome, porque ela legalmente ainda não era Maia. Mas dizia o Ega atrapalhado. Também já não era MacGran. Acabou-se. Vai sem nome. Imagina-se que foi esquecimento. Levou assim a carta dentro do subscrito em branco. Melanie guardou-a no regalo e, debruçada à portinhola, entristecendo a voz, desejou saber da parte de Madame onde estava enterrado o avô do senhor. Ega ficou com o monóculo sobre ela, sem sentir bem se aquela curiosidade de Maria era indiscreta ou tocante. Por fim, deu uma indicação. Era nos prazeres, à direita ao fundo, onde havia um anjo com uma tocha. O melhor seria perguntar ao guarda pelo jazigo dos senhores Vilaças. Merci, monsieur. Bien le bonsoir. Bonsoir, Melanie. No dia seguinte, na estação de Santa Apolónia, Ega, que viera cedo com o Vilaça, acabava de despachar a sua bagagem para o Douro, quando avistou Maria, que entrava trazendo Rosa pela mão. Vinha toda envolta numa grande peliça escura com um véu dobrado, espesso como uma máscara, e a mesma gaze de luto escondia o rostozinho da pequena, fazendo-lhe um laço sobre a touca. Miss Sarah, numa ulster clara de quadrados, sobraçava um maço de livros. Atrás, o Domingos, com os olhos muito vermelhos, segurava um rolo de mantas. Ao lado de Melanie, carregada de preto, que levava Niniche ao colo. Ega correu para Maria Eduarda, conduziu-a pelo braço em silêncio ao vagão-salão, que tinha todas as cortinas cerradas. Junto do estribo, ela tirou devagar a luva e, muda, estendeu-lhe a mão. Ainda nos vemos no entroncamento, murmurou Ega. Eu sigo também para o norte. Alguns sujeitos pararam com curiosidade ao ver sumir-se naquela carruagem de luxo, fechada, misteriosa, uma senhora que parecia tão bela, de ar tão triste, coberta de negro. E apenas Ega fechou a portinhola, o Neves, o da tarde, e do Tribunal de Contas, rompeu de entre um rancho, arrebatou-lhe o braço com sufraguidão. Quem é? Ega arrastou-o pela plataforma para lhe deixar cair no ouvido, já muito adiante, tragicamente. Cleópatra! O político furioso ficou rosnando. Que asno! Ega abalara. Junto do seu compartimento, Vilaça esperava ainda deslumbrado com aquela figura de Maria Eduarda, tão melancólica e nobre. Nunca a vira antes e parecia-lhe uma rainha de romance. Acredito, amigo, fez-me impressão. Caramba, bela mulher! Dá-nos uma bolada, mas é uma soberba praça. O comboio partiu. O Domingos ficava choramingando com um lenço de cores sobre a face. E o Neves, o conselheiro do Tribunal de Contas, ainda furioso, vendo Ega à portinhola, atirou-lhe de lado, disfarçadamente, um gesto obsceno. No entroncamento, Ega veio bater nos vidros do salão, que se conservava fechado e mudo. Foi Maria que abriu. Rosa dormia. Miss Sarah lia a um canto com a cabeça na almofada. E Niniche, assustada, ladrou. Quer tomar alguma coisa, minha senhora? Não, obrigada.
Ficaram calados enquanto Ega, com o pé no estribo, tirava lentamente uma charuteira. Na estação mal alumiada passavam saloios, devagar, abafados em mantas. Um guarda rolava uma carreta de fardos. Adiante, a máquina resfolegava na sombra, e dois sujeitos rondavam em frente do salão com olhares curiosos e já lânguidos para aquela magnífica mulher tão grave e sombria, envolta na sua peliça negra. Vai para o Porto? Murmurou ela. Para Santa Olávia. Ah! Então Ega balbuciou com os beiços a tremer. Adeus! Ela apertou-lhe a mão com muita força, em silêncio, sufocada. Ega atravessou devagar por entre soldados de capota enrolada a tiracolo que corriam a beber à cantina. À porta do bufete voltou-se ainda. Ergueu o chapéu. Ela de pé moveu, de leve, o braço, num lento adeus. E foi assim que ele, pela derradeira vez na vida, viu Maria Eduarda, grande, muda, toda negra na claridade, à portinhola daquele vagão que para sempre a levava.